Bom, primeiro, boa noite a todos os nossos convidados e queríamos agradecer também a sua presença, Vivian, representando a XP Investimentos, com toda a sua expertise na parte de empresas, sempre nos dando o suporte. Para os nossos convidados, a XP Investimentos, ela transformou e vem transformando o mercado de investimentos, e já é muito conhecida com soluções financeiras para pessoas físicas. Os investidores já estão familiarizados com esse conceito, mas o motivo do nosso bate-papo hoje é também informar como a XP Investimentos está preparada para oferecer soluções para as empresas, essas soluções que vão desde investimentos para apoiar ali o melhor desempenho, a gestão do caixa, mas também outras soluções, como crédito, acesso ao mercado de capitais, câmbio, derivativos para proteção. Vivian, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história, da sua experiência. Claro, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Obrigada, Peterson. Obrigada, Érica. É um prazer, em nome da XP, poder estar aqui com vocês nessa tarde. E também estar com os clientes e empresas de relacionamento de vocês para poder falar de um tema tão importante, principalmente aí no momento de pós-crise, pandemia, enfim, com tantas incertezas que inevitavelmente alcançaram o segmento corporativo de forma muito brutal, né? Falando um pouquinho de mim aqui, eu faço parte da parte de estruturação e coordenação de investimentos XP em empresas corporate dentro da XP. Então, toda a parte de soluções para uma gestão de caixa, como que a gente pode estruturar uma eficiência de receita para as empresas, é o que a gente constrói internamente e leva em conjunto aos escritórios, como a Ébano hoje, para todos os clientes da XP. Então, a ideia, assim como você muito bem colocou, Peterson, no início da conversa, é fazer o que a gente fez pela pessoa física, mas também para o segmento corporativo. Fazer a gestão de investimento, sim, que é um dos pilares, mas também tratar essa gestão de negócios, né? Eu estou aqui na XP fazem 2 anos, sou sócia da XP, trabalho aqui diretamente nessa parte de investimentos nesses 2 anos, sempre em parcerias também com as outras frentes internas de crédito e mercado de capitais, que a gente vai dar um briefingzinho mais ao final. Mas toda a minha experiência sempre foi voltada à gestão financeira, então eu comecei junto aos bancos, trabalhei muito tempo no Citibank, no Santander, muitos anos no Safra, vim para a XP em 2018 para estruturar a área pessoa jurídica em empresas de investimentos, e hoje uma das nossas missões, mais do que levar soluções, é conversar com os empresários, despertar essa necessidade e levar alguns conceitos de gestão fundamentais para que as empresas possam buscar melhores resultados em conjunto com a XP e com a Ébano. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e espero que seja uma tarde enriquecedora para todos os clientes de vocês. Muito, muito bom contar com o seu apoio sempre, Vivian. Do nosso lado aqui, a Ébano sempre tem esse compromisso da proximidade. Estamos passando por um cenário diferente, onde essa proximidade que já fazia diferença, ela se torna cada vez mais relevante, tanto na parte de soluções, não só investimentos, mas todas as outras oportunidades aí que as empresas necessitam de instrumentos financeiros, né? E até fazendo um link, Vivian, realmente essa crise ela é uma crise diferente, né? A gente está passando por uma das piores crises da história, uma crise que ela afetou o mercado financeiro, mas ao mesmo tempo afetou diretamente ali o padrão de vida das famílias. Nós tivemos aí os bancos centrais ao redor do mundo cortando juros nas mínimas históricas. Aqui no Brasil não foi diferente, precisávamos desse estímulo econômico. Mas a verdade é que a Selic ela nunca esteve tão baixa, né, realmente em patamares mínimos. E assim, alguns especialistas até projetam aí a possibilidade de novos cortes de taxa de juros. E a gente sabe que o empresário, que muitas vezes, normalmente, né, ele toma decisões mais conservadoras, ele tinha aquele histórico de uma remuneração mais elevada,
atrelado à Selic, e hoje ele está se deparando, né? Proteger o caixa, ao mesmo tempo ver o retorno desse caixa cada vez menor. Você acredita que uma gestão de caixa eficiente ela se torna ainda mais relevante para uma empresa nesse momento? E o porquê? Claro, acho que, como você muito bem colocou, a gente tem dois cenários totalmente inéditos que a gente vem vivenciando, né? Um é o grau de incerteza nessa crise. É uma crise que, historicamente, né, a gente nunca viveu um grau de incerteza tão grande como é o que a gente vem vivendo, né? Por mais que a gente fale de vacinas e cria-se uma expectativa já para esse final de ano, início do primeiro tri, existe o fator de incerteza muito forte. E o outro ponto é que a gente nunca teve uma crise com o menor patamar de juros histórico, que foi o que você colocou. Então, esses dois pontos tornam-se aí uma situação inédita no país. É fato que boa parte das empresas, claro, já haviam passado por crises anteriores, o que, de certa forma, foi ali um período de teste, vamos falar assim. Muitas empresas, claro, em crises passadas, elas só conseguiram, além de sobreviver, mas também mais do que sobreviver, se destacar, porque faziam uma gestão de caixa, um controle desse caixa de forma extremamente eficiente e conseguiram se reinventar, né? Analisar aquele caixa operacional, mas também analisar o que é o caixa mais projetado. Então, existem alguns conceitos fundamentais de serem ditos nessa questão de pessoa jurídica, né? O caixa, ele tem ali uma necessidade natural de ser trabalhado, uma gestão completa, não só a questão do caixa operacional de giro das empresas, mas mais do que isso, os empresários, e aí eu digo empresas de qualquer porte, tá? Independente do faturamento, independente da reserva. O empresário ele precisa trabalhar uma gestão de caixa, do caixa, né, operacional, mas também projetado, estruturado, analisar as receitas e as despesas, as entradas e as saídas, não só para aquele mês, mas também já projetar isso para o futuro, né? Colocar isso com uma questão de mais previsibilidade para evitar momentos de incerteza. E ainda assim, crises virão e outras crises acontecerão, mas é uma forma que o empresário tem como hedge, como proteção realmente, para que ele possa trabalhar naturalmente uma reserva desse fluxo de caixa, e tendo essa reserva ele vai conseguir não só evitar situações de estresse, mas também conseguir negociar, né, ali uma negociação mais interessante para um fechamento de um câmbio ou para uma compra de matéria-prima, né, junto aos fornecedores. Então, o caixa, ele mais do que nunca se torna uma fortaleza para a PJ. Né? A empresa que tem essa reserva, ela vai conseguir sobreviver, mas também se destacar. E aí tem um ponto muito interessante que eu sempre falo com os clientes nas palestras e tento levar esse conceito que é até de um professor meu da época da pós, que é uma sigla bem legal para empresário nenhum nunca mais esquecer, que é o CTA, é o controle do presente, o planejamento do futuro e o acompanhamento tem que ser constante. Então, essa receita, por mais simples que pareça, ela é a base da pirâmide, é a base para que o empresário ele consiga almejar o pico mais alto de soluções, de retorno e de eficiência. E é por isso que quando a gente fala em gestão de caixa, a gestão do caixa ela começa dentro da companhia, dentro da empresa, né, na sua origem. E aí sim a gente consegue trabalhar reservas recorrentes desse caixa. E é claro que essa reserva recorrente, ela pode ser utilizada de forma rápida, imediata ou até ao longo do tempo, dentro das necessidades e projetos da empresa, é fato. Mas esse caixa ali tendo como reserva, além do empresário conseguir utilizá-lo para situações de emergência ou benefício do próprio business, né? Afinal, o caixa está ali para o benefício da empresa. Acho que Sim. Retorno é uma consequência dessa reserva. Então, a gente sempre preza pelo conceito de liquidez, segurança, mas que também esse seja um pilar de retorno. Nesse momento de crise, a gente viu e conversa com quantas empresas, né? Enfim, toda semana, todos os meses, e as empresas, elas vêm
tentando buscar qualquer tipo de redução de custo, redução de despesa, e pouco se fala em otimização, né, de ganho. Então, trabalhar muito bem os estoques e, por que não, trabalhar essa gestão de caixa em conjunto com os especialistas, né? Trabalhar essa análise desse fluxo de caixa, o que pode parecer simples, muitas vezes as empresas precisam de um apoio, né, de um profissional, de um assessor qualificado, e é por isso que a gente vem conversando com os clientes de uma forma geral, realizando esse tipo de palestras com os escritórios que têm essa frente mais voltada ao universo corporativo, porque deixou de ser uma opção, né? Eu acho que com o cenário de queda de juros que você colocou, visto que a gente saiu de um cenário de 2 dígitos de Selic, as empresas estavam acostumadas a um outro patamar, né? Qualquer aplicação 95 de CDI, estava tudo bem, tudo certo. Agora, a gente saiu dos 2 dígitos lá, 14,25, estamos a 2% de Selic. Essa queda de juros, ela é necessária para que o país retome ali as suas atividades, incentivo à tomada de crédito, ao crescimento maior das empresas, mas para o investidor, necessariamente ele precisa trabalhar uma amplitude de produtos, uma gestão desse caixa mais próxima, para que ele consiga buscar retornos acima do benchmark, acima do índice, né? E não perca dinheiro para a própria inflação, né? Então, é mais um ponto aí que a gente sempre conversa com as empresas, empresários que buscam uma gestão de caixa tão conservadora, a gente sabe e preza por isso, mas por muitas vezes está com a aplicação ali perdendo para a própria inflação, né? Então, legal. O caixa é um ponto fundamental nesse sentido. Não, excelente, Vivi. Eu acho que até pegando um gancho, né? Eu acho que você explicou muito bem, né? A importância da gestão do caixa, mas eu queria dar um passo atrás, né? Ok, tá claro que a gente tem que ter um cuidado, que realmente mais do que nunca, né? A gente tem que maximizar os ganhos e reduzir, né, as despesas. Isso está muito claro. Agora, por que a XP? Né? Eu acho que a XP ela é muito conhecida na pessoa física, que ela tem excelentes produtos, mas nem todo mundo conhece essa frente da XP como PJ, né? E eu sei, a gente está dentro, a gente está vendo muita coisa sendo feita, mas se você tivesse que falar aqui para as pessoas que estão ouvindo, né? O que a XP tem? Quais são os diferenciais da XP na PJ versus os grandes bancos que hoje, né, a maioria tem conta? Perfeito. Eu acho que assim, Érica, até para os clientes que estão aqui com a gente entenderem um pouquinho como que a gente construiu a estrutura para ela ser algo diferencial, esse era o principal propósito. Nada que a XP faz, se vocês analisarem toda a história do grupo, nada que ela vai ao mercado, que ela se lança em termos de novo diferencial ou nova funcionalidade, nunca é para ser mais do mesmo. É sempre para desmistificar o que existe nos outros bancos ou nas outras instituições. E para a pessoa jurídica a ideia não era diferente. A história começou em 2016, apesar de ser relativamente novo, tudo começou em 2016, quando a XP já tinha uma área interna de mercado de capitais. Olha que interessante. A XP já tinha uma área que originava, estruturava e distribuía dívidas para as pessoas jurídicas. Então, a gente já tinha, de certa forma, algum tipo de relacionamento com grandes companhias que, na época, em 2016, quando a gente tinha aqueles 2 dígitos de Selic, várias empresas não queriam tomar linha no banco pelo crédito. Elas queriam ir a mercado para estruturar sua dívida e conseguir uma captação de crédito mais barata. Como a XP já tinha uma estrutura de mercado de capitais, onde a gente nunca encarteirava essa dívida e sim distribuía no balanço, por mercado de capitais a gente se aproximou das grandes companhias na emissão de dívida. Só que na época a gente fazia a parte mais complicada, né, que é a originação de dívida para uma companhia, e esse caixa, quando liberava a operação, ia para o banco. Olha que, enfim, que inacreditável. A XP já era uma estrutura voltada a investimentos, mas na pessoa física, como vocês colocaram, né, que era o DNA da casa. E aí, em 2016 para 2017, a gente começou a identificar que boa parte das empresas não tinham essa questão de trabalhar essa gestão de caixa,
ao tempo que a gente também começou a até fazer uma pesquisa junto aos bancos comerciais para entender quais eram os produtos que os bancos tinham em prateleira, e aí a gente viu que o que os bancos ofereciam no mercado era algo extremamente restrito para a PJ. Enquanto o universo de investimentos pessoa jurídica é extremamente amplo e rico, os bancos, eles vinham e até hoje vêm na pessoa jurídica trabalhando uma prateleira de produtos mais restrita, própria, digamos assim. Então, hoje, num paralelo assim bem ilustrativo para os clientes que estão aqui nos ouvindo, o que o cliente e empresas geralmente conseguem encontrar nos grandes bancos? Então, o banco geralmente trabalha os CDBs de própria emissão, que é o produto de renda fixa, onde o banco ele consegue captar recursos para o seu próprio funding, né? Então, esse é um produto bem comum para a PJ. E caso a empresa queira diversificar os seus ativos em renda fixa, ela teria que buscar relacionamento com outros bancos para diversificar esses CDBs bancários, certo? Bom, além dos CDBs, o que a gente identificou também é que nos bancos comerciais, os fundos de investimento direcionados ao universo corporativo eram fundos de investimento proprietários, ou seja, de gestão da própria asset do banco. Para quem não conhece muito palavreado, clientes aqui, traduzindo, são as gestoras de investimentos, de fundos de investimento do próprio banco. Então, por mais que o cliente ele diversifique seus investimentos em outros fundos, como ele está dentro de uma única casa, de uma única instituição, as estratégias dos fundos são correlacionadas, né? Enfim, então o cliente PJ ele tinha duas possibilidades, em resumo: ou o CDB do banco, ou um fundo proprietário do próprio banco. Para ele trabalhar uma diversificação, ele tinha naturalmente que buscar outros bancos parceiros para ter uma diversificação de crédito, né, pensando em outros ativos de renda fixa, e até uma proteção de estratégia pensando em mercado. O que a gente fez aqui em XP Empresas? A gente começou a organizar desde 2016 para 2017, através dessas grandes companhias. Então, o nosso teste, eu até brinco, começou pelas gigantes de mercado, porque eram as empresas que a gente já tinha relacionamento institucional, e a gente conseguiu organizar uma plataforma que realmente fosse um grande diferencial, principalmente porque essas empresas, algumas, eram multinacionais, empresas listadas em bolsa, então uma política muito restrita por muitas vezes. O que a gente construiu dentro da nossa área que nos destacou e até hoje nos destaca mediante aos grandes bancos e faz com que as empresas tenham uma gestão melhor? Então, hoje no XP Empresa, a gente leva para a pessoa jurídica, em primeiro ponto, uma estrutura de investimentos que não tem conflito de interesse entre segmentos, porte ou faturamento. Ou seja, esse é um primeiro ponto de desmistificação. O cliente PJ que está aqui nos ouvindo, ele sabe que no banco ele é tratado pelo faturamento da empresa, né? De acordo com o faturamento, ele pode ter um atendimento varejo, um atendimento middle, um atendimento corporate. O faturamento cai, ele muda de segmento, muda de gerente, é o caos. Então, aqui quando a gente fala em XP Empresa, o primeiro ponto é esse: ele não vai ter nenhum conflito de aporte mínimo, porque os produtos em si, eles são amplamente abertos para todos os tipos de reserva de caixa, tá? Um segundo ponto muito importante é que, visto que os bancos eles tinham essa restrição de só operarem com seus próprios produtos, a gente não queria seguir a mesma linha, óbvio, e só trabalhar com o produto XP, porque eu estaria igualando ao que os bancos fazem. Então, a ideia é que a gente, sim, trouxesse para as PJs os produtos da casa, os fundos da XP e o CDB da XP como banco, visto que agora a gente já tem o banco por trás, mas, além dessa estrutura própria, a gente leva para as PJs a possibilidade dele trabalhar uma diversificação desse caixa em todas as principais alternativas de investimento de diversos emissores e de diversas gestoras. Então, contextualizando isso, falando a língua do cliente, hoje a XP ela tem mais ou menos 120 gestoras parceiras em assets. Então,
são como se fossem casas de investimento que fazem a gestão desses fundos, casas nacionais e casas de presença até internacionais. Então, a gente tem os bancos gringos como o BNP Paribas, Credit Suisse, Crédit Agricole, que é o maior banco francês, JP. Então, esses grandes bancos de investimento também distribuem seus fundos na plataforma corporativa para o XP Empresas. E isso, pensando em universo PJ, a gente pode falar assim, Érica, que a gente tem fundos de liquidez imediata, fundos que têm uma liquidez mediana ali de D+1 até um D+5, que são mais 5 dias para um resgate, fundos em renda fixa para D30, D45 ou D180 dias. Então, mais um ponto também fundamental de trazer aqui é que em fundos de investimento, a gente tem uma plataforma tão ampla que eu consigo levar para a PJ um escalonamento dessa liquidez em fundos. Coisa que no banco a empresa fica limitada em D0 ou D+1, isso limita também a rentabilidade. Então, esse é mais um ponto importante. Além disso, saindo de fundos, uma das maiores demandas das empresas é terem uma diversificação desse caixa em ativos de renda fixa, né? Por quê? Porque o caixa da empresa nunca é do financeiro ou de um sócio. Às vezes, a empresa não quer ter uma diversificação em fundos porque ela nunca operou em fundo, o fundo ele sempre trabalha com histórico e não com rentabilidade futura. Então, mediante a essa necessidade do conservadorismo, boa parte das empresas concentra o caixa em renda fixa ou preferem fazer um colchão de emergência em renda fixa. E aí entra o nosso grande diferencial. Além do CDB-XP, que agora eu já consigo levar como um banco próprio, a gente tem um grande plus, que é acessar 2 mercados de renda fixa. Como corretora, a XP hoje acessa o mercado primário e o mercado secundário. O que é isso? É quando a XP ela entra em contato no mercado primário com as tesourarias de alguns dos grandes bancos do país. Então, a gente tem contato direto aqui com alguns grandes players, então, sei lá, da Ecoval, Votorantim, outras casas que distribuem seus produtos pela plataforma XP. Então, na emissão primária, a XP emite o papel de um CDB direto para o cliente, mas esse CDB é de um emissor parceiro. Então, a gente tem esse leque de grandes emissores via mercado primário. E o nosso grande diferencial, que eu também acesso o mercado secundário de renda fixa. Mercado secundário é quando a XP ela compra um papel de um investidor institucional, ela vai ao mercado, compra esse papel e traz para o cliente PJ. E pelo mercado secundário está a grande cereja do nosso bolo, porque é onde a gente consegue trazer também a aplicação de título público para PJ, que é coisa que os bancos não trabalham geralmente. Sim. A aplicação de título público geralmente ela é restrita só via Tesouro Direto para pessoa física. E aí a empresa até desconhece essa possibilidade, imagina. Risco soberano, menor risco país, as empresas tão conservadoras, mas desconhecem esse tipo de opção, né? Chega a ser até curioso. Mas, enfim, pelo mercado secundário hoje, a gente consegue levar esse diferencial, então a empresa pode aplicar numa LFT, numa INTNB, pré, pós-fixado, enfim, indexada Selic ou IPCA, não importa. E além dos títulos públicos, a gente consegue também trazer parceiros, né, as principais instituições financeiras nacionais e internacionais para as empresas também aplicarem. E aí eu estou falando em instituição financeira. Então, por exemplo, a empresa quer diversificar, por exemplo, em um ativo de renda fixa do Banco Safra, ou um ativo de renda fixa do maior banco do mundo, que é o ICBC, também de rating AAA. A gente tem esse tipo de papel via mercado secundário, porque eu compro o papel do mercado e trago para a plataforma, né? Então, hoje o cliente XP Empresas, o cliente ébano que utiliza a plataforma XP Empresas, ele vai conseguir ter uma múltipla possibilidade de alocação, uma pulverização de ativos que vai ser extremamente interessante para diversificação de risco, diversificação de estratégia, mas principalmente ele vai ter um único canal para visualizar toda essa amplitude de possibilidades, desde fundos, passando pela esteira de renda fixa em título público, emissores bancários, debêntures de empresas, por que não? Tem muita empresa aí buscando mais retorno e até aplicação em empresas do seu próprio setor.
Sim. Isso é interessante. E os fundos, né, como eu disse. Então, hoje, Érica, respondendo a sua pergunta, o motivo da XP se tornar um grande player necessário e parceiro para uma empresa que tem uma reserva de caixa é muito simples, né? As empresas não precisam mais ter 2, 3, 5 contas em bancos distintos para ficar ali cotando cada banco, acompanhando o vencimento, que dá um super trabalho, acompanhando o extrato mensal para passar para o contador. A gente sabe do dia a dia do financeiro que não é fácil. Então, tudo isso a empresa consegue encontrar pela plataforma XP Empresas. Ao final do mês, a gente consegue gerar um único relatório de consolidação, o que para o financeiro facilita muito na organização das informações, na hora de sentar numa mesa para demonstrar os dados de eficiência de retorno da carteira. Então, eu sempre friso, né? Acho que o acesso ao XP Empresas traz para a pessoa jurídica uma nova experiência para a gestão de caixa e uma experiência realmente inovadora que até então ela não consegue, né? Não conseguiria acessar por nenhum outro grande banco. Não, excelente, né, Vivian? Aliado ainda a questão de diversificação de risco, né? Ou seja, ele tem um único extrato, todos os papéis que ele pode ter do mercado inteiro, né? E ele dilui risco, ele evita retrabalho, ele tem um único extrato, ou seja, não tem por que não ter, né? Enfim, você vendeu tão bem, né, Vivian? Você falou que não tem argumento de por que não, né? Não investir. Mas não tem mesmo. Assim, eu trabalhei em pessoa física private muitos anos e pessoa jurídica nos bancos. Então, assim, eu trabalhei nas grandes instituições e a gente sabe de como elas são. Então, é com muito prazer que a gente apresenta a estrutura, porque realmente é algo inovador, né? Da mesma forma que uma Decolar.com, ela foi inovadora na época para a companhia aérea, Netflix para filmes, né? Como que uma empresa que tem tanto o seu business ali para tocar, que requer ali uma proximidade e uma importância vital no dia a dia do financeiro e do empresário, como que uma empresa não tinha uma plataforma única para diversificar seu caixa, trabalhar uma política de melhor alocação, né? Imaginem uma situação, tem casos aqui na pessoa jurídica, até compartilhando com vocês, existem empresas que acumulam esse caixa ao longo do tempo, grandes reservas, preferem manter a reserva na jurídica e não na física por N motivos. E aí a gente tem casos das empresas que têm, às vezes, um caixa mais relevante, caixas de 1, 2, 3, 5 milhões, 50 milhões. Essa empresa, ela já está fora do FGC. Então, ela não tem um fundo garantido de crédito para proteção pelos limites naturais da estrutura. Então, como que as grandes empresas, que às vezes nem são tão grandes, ela tem uma reserva de caixa maior, mas, enfim, independente do volume da reserva, como que essas empresas que têm um caixa mais relevante podem se proteger? Diversificação, através da diversificação de emissor. E a diversificação de emissor hoje, você não necessariamente precisa ter relacionamento direto com 5 ou 10 bancos para fracionar o seu caixa. Você consegue trabalhar essa diversificação num único canal. Por isso que hoje a gente já tem mais ou menos aqui na XP em torno de 50 bi de custódia. A gente está falando aí de uma estrutura bastante robusta, né? A gente tem um público bastante crescente no universo corporativo, justamente porque é uma necessidade que nos destaca mediante aos grandes bancos. Vivian, excelente. Você comentou aí sobre o FGC, né, para os nossos convidados que estão acompanhando, mas o Fundo Garantidor de Crédito hoje ele tem uma cobertura de até R$250 mil por CPF ou CNPJ, por instituição financeira e limitada a R$1 milhão durante 4 anos. Ou seja, se eu tenho, né, uma plataforma onde eu acesso diversas instituições financeiras, eu realmente minimizo esse risco de crédito, ao mesmo tempo eu tenho toda essa facilidade de controle e acabo maximizando o retorno, né? Porque cada banco tem uma necessidade de captação diferente e, obviamente, mesmo grandes bancos, muitas vezes ele está pagando ali
uma remuneração um pouco superior a outro. Você destacou, e é verdade, né, o acesso ao Tesouro Direto, através do mercado secundário para empresas, também é um baita diferencial. Eu acho que é importante reforçar também que o DNA de investimentos, né, muitas vezes as pessoas associam, né, essa estrutura da XP Investimentos, ou nós estarmos aqui, por exemplo, como a Ébano, né, colocando ali a cara para o mercado financeiro, como se fosse uma casa de risco, e a gente sempre reforça que na verdade, nosso papel é sermos uma casa de eficiência financeira. E acaba fazendo muita diferença, né? Todo esse processo, um acompanhamento proativo, muitas vezes uma estrutura de banco. Também eu tive o prazer aí de trabalhar em 2 grandes bancos multinacionais, 2 grandes bancos, 2 maiores aqui do nosso mercado. E hoje, quando a gente olha, né, esse leque de oportunidades num único lugar, enfim, centralizado, de forma muito inteligente, acaba sendo um baita diferencial. Agora, Vivian, uma dúvida que muitas vezes a gente se depara com os investidores, né? A gente sabe que quando se fala de empresas, e aí você já tocou num ponto, falou desse universo de renda fixa, mas é porque muitas vezes, na maioria das vezes, essa decisão acaba se voltando ali para um universo mais conservador, né? E a gente teve um ano aí que nós tivemos uma volatilidade nos ativos de risco e até na própria renda fixa. Volatilidade essa que nós que somos do mercado financeiro, nós sabemos também que gera muita oportunidade. Mas quando nós falamos em gestão de caixa, muitas vezes as empresas elas buscam profissionalizar essa gestão, né? Até porque a gente sabe que o financeiro ali ele tem aquele conhecimento, controle da empresa, mas ele não tem tempo, né? Puxa, como que eu vou, com todas as atribuições que eu tenho, realmente selecionar, escolher o que é melhor, o que faz sentido para a estratégia aqui que eu preciso da minha empresa, né? Além do nosso trabalho aqui, que nós também fazemos, né, de dar esse suporte como assessores de investimentos, mas hoje existe algum veículo na estrutura que proporcione esse benefício para as empresas, assim, de forma automática ou combinada? Claro, acho que a gente pode ressaltar um ponto bem interessante aqui, que por muitas vezes as empresas desconhecem. Um deles é que, além da empresa poder trabalhar uma gestão de caixa de forma independente, né, que é quando ela tem a sua reserva e ela já faz ali e utiliza muito bem o trabalho de assessoria para realizar isso, de certa forma, numa dobradinha ali, contando com o apoio do assessor, isso que você colocou é perfeito. Assim, Peterson, porque a Ébano hoje, ela tem uma equipe de assessores devidamente qualificados e já muito próximos da estrutura XP Empresas. Não é à toa que a gente está aqui nessa live, não é algo que a gente faz para todos os escritórios, realmente algo mais específico. Então, nesse ponto, como que as empresas podem contar, além, né, desse trabalho em conjunto com a equipe da Ébano, com essa assessoria e essa proximidade em toda essa plataforma de ativos, é importante que as empresas contem também com a possibilidade de profissionalizar essa gestão, tá? Então, o que a gente vê ao longo do tempo e das visitas? Tem muita empresa que tem uma reserva mais relevante, a empresa já está passando por uma certa profissionalização interna, seja por uma ideia de levar uma possível estrutura de mercado de capitais, ir a mercado, se preparar para o IPO, ou mesmo porque ela quer delegar essa gestão para um profissional, ela quer organizar essa política de investimento de forma mais profissional. Para isso, na estrutura daqui do Núcleo XP Empresas, a gente tem um núcleo chamado XP Advisor. A XP Advisor hoje, ela leva para as PJs a possibilidade das empresas também trabalharem uma gestão de caixa de forma discricionária, que é quando a empresa ela pode conversar conosco, junto da Ébano, junto da XP Advisor, definir uma política de investimento para que essa política de investimento seja descrita como se fosse um mandato, e nesse mandato a gente vai entender exatamente os anseios, projetos, necessidades de caixa, de reserva, de liquidez,
de prazos, de rating, de bancos, enfim, a gente vai definir a política de investimento, caso ela não exista, ou ajudar a empresa a definir essa política, colocar essa política no mandato, e aí a empresa ela vai poder trabalhar o seu dia a dia de forma mais tranquila, trabalhar o seu business naturalmente de forma muito mais tranquila, e o caixa ele pode ser delegado através de um mandato de carteira administrada por um gestor profissional. Então, a empresa ela delega essa gestão para a nossa estrutura junto à XPA, e aí esse gestor profissional ele tem ali toda a definição de alocação, de política, de rentabilidade de alvo, tudo que ele pode trabalhar de forma independente a favor da empresa. E, obviamente, como ele está ali participando do mercado institucional, dos leilões do Banco Central para título público, nas ofertas restritas de 476 no mercado, enfim. Então, ele tem muito mais proximidade de fazer a compra dos papéis de forma, claro, independente, desde que ela siga os parâmetros de política, e tendo essa gestão muito mais próxima, muito mais ativa e independente do que já foi lá definido na política de alocação, a empresa pode buscar aí, naturalmente um retorno mais eficiente. Então, essa estrutura de carteira administrada é mais um pilar, é mais um canal que as empresas podem contar para profissionalizar a gestão, caso assim prefiram. Tem muito caso aqui, Peterson, muito caso aqui, a gente atende clientes a todo momento na estrutura, de empresas que procuraram um consultor de investimentos, estavam pensando em criar uma procuração e não sabiam o formato que poderiam fazer para essa profissionalização. Então, hoje a gente tem um veículo para esse tipo de organização, que é a carteira administrada, que vai deixar a empresa trabalhar uma liquidez, que vai sim ter toda a segurança definida em política de alocação, mas a empresa vai poder contar com mais um profissional que vai trabalhar essa carteira administrada diretamente a favor do próprio business da companhia. Legal, legal, Vivian. Uma dúvida, assim, eu acho que está muito claro, né? Assim, como a XP a gente consegue atender efetivamente muito melhor do que hoje ele está nos bancos. Isso está claro, eu acho que você conseguiu esclarecer muito bem. Mas tem algumas empresas que vêm conversar conosco e falam assim, não, excelente, está nítida a estrutura de investimentos que a XP tem. Mas eu preciso ter a conta no banco justamente porque o banco me ajuda com outras linhas, ou linha de crédito, ou um cash collateral. Eu queria que você comentasse isso também. Claro, assim, isso é muito comum, muito mesmo. Eu acho que todos os clientes que estão aqui talvez já tenham passado por isso, ou passem por isso, né? Não dá nem para falar tanto no passado, é uma realidade, principalmente falando num ano de crise, de pandemia global. Então, da mesma forma que o caixa, a gente citou que é fortaleza, as empresas utilizam do relacionamento, da reciprocidade, para buscar linhas de crédito e estarem preparadas para qualquer tipo de sufoco, caso venha acontecer. Então, pensando exatamente nisso, acho que a ideia do Banco XP sempre foi atender o investidor, mas mais do que nunca a gente entende que o investidor, ele muitas vezes precisa se aproximar do tomador, né? A empresa ela tem aquele caixa, ela tem uma reserva de caixa, mas trabalhar esse caixa como fortaleza independe somente da gestão do investimento. A gente tem que atender a gestão do negócio da empresa como um todo. Então, hoje, o que a gente já vem fazendo em conjunto aos clientes e empresas nesse sentido, né? Primeiro ponto aqui que eu queria colocar é que, obviamente, quando a gente fala em crédito nos bancos comerciais, a tal da reciprocidade, né, que os bancos tanto falam, vamos trabalhar seu investimento aqui, deixa seu investimento com a gente que eu vou conseguir te dar uma condição melhor em outras coisas. Existem muitas formas do cliente ele ser recíproco para o banco, tá? E investimento certamente não é a mais importante, porque se fosse a mais importante, ele seria muito melhor remunerado. Um ponto aqui que a gente queria colocar é que uma das principais reciprocidades para o banco, por exemplo, é a folha de pagamento, né? Que são os funcionários, que são os clientes da pessoa física, que usam os seus próprios cartões. Então, uma cadeia de negócios muito importante para o banker.
Outra reciprocidade fundamental é a parte de pagamentos, né? Que é uma característica do banco comercial. Então, quanto mais a quantidade de pagamentos que a empresa tem ali no site cadastrado, mais a empresa gira o dia a dia operacional no banco. Sim. Então, esses são alguns pilares de reciprocidade que o cliente já pode manter com o banco, independente do investimento. E o investimento, quanto mais ele tem tranquilidade desse caixa, para ser um caixa mais projetado, mais faz sentido a empresa se voltar a um olhar mais cuidadoso para buscar melhores retornos, né? Porque com um caixa mais projetado é onde justamente a gente consegue trabalhar um escalonamento de liquidez, estratégias distintas, que é justamente o nosso maior intuito aqui em ajudá-los, não somente no caixa operacional, que é o giro mais nervoso, é fato, mas é mais nesse caixa projetado mesmo. E aí, quando a gente fala em caixa projetado, uma vez entendida essa questão de reciprocidade dos bancos, a gente coloca que hoje os bancos, eles são sim necessários para o relacionamento das empresas, principalmente nesse dia a dia operacional, né? Assim como a gente hoje ainda precisa do banco comercial para os nossos pagamentos na pessoa física e outras coisas, débitos automáticos e tal, mas nosso investimento, a gente já tem um outro destino na pessoa física para ele. E isso é uma coisa que a gente viveu há 15 anos atrás na pessoa física, mas na jurídica ainda não, né? Então, passando aqui pelo que você me perguntou, Érica, um ponto muito importante nesse sentido é que as empresas tenham essa questão de reciprocidade. Existem outros pontos muito mais interessantes e recíprocos para um banco que ele já obrigatoriamente precisa utilizar o banco comercial. O investimento, a gente pode trabalhar diversas alternativas para diversificação e o principal, cliente tendo investimentos aqui com a XP, seja na pessoa jurídica ou na pessoa física, o Banco XP ele já está ativamente pronto para atender a pessoa jurídica em linhas de crédito, tá? Então, o cliente tendo investimentos com a gente aqui, hoje a gente já consegue fazer ali vários tipos de linha, desde um giro express, que é um volume de até R$1,5 milhão, ou uma linha de crédito um pouco mais estruturada, uma operação bullet com carência de pagamento, juros e, enfim, pagamento final ao final da operação. Então, a gente já consegue estruturar uma série de possibilidades em crédito, não somente em garantia na pessoa jurídica, mas também em garantia até na pessoa física. Legal. O que por muitas vezes não compromete uma distribuição de dividendos ou até um bloqueio ali em cash collateral do caixa da PJ, né? Então, hoje essa possibilidade da empresa se capitalizar pelo investimento da pessoa jurídica e também da física já é uma realidade que a gente consegue atender pelo XP Empresas também. Excelente, Vivian, excelente. E também a questão do câmbio, né? Que a XP está se preparando também para câmbio, então que a gente consegue atender os nossos clientes aqui através da Ébano, também com relação a câmbio. Então, ou seja, né, a gente só não quer a folha de pagamento, né? Que a gente não consegue atender bem, né? Por enquanto. Na verdade, eu sempre contextualizo de uma forma até interessante, assim, a XP, até para os clientes entenderem, mas a XP sempre falou tanto da desbancarização e se tornou um banco, como assim? Então, a ideia não é ser mais um banco, como eu disse, nunca é ser mais do mesmo. A ideia do Guilherme Benchimol, que é o CEO hoje, junto com os principais sócios aqui da XP, é que a gente se torne uma instituição, mas muito mais uma instituição financeira voltada ao atacado e não ao varejo. Uma instituição financeira que busca soluções alinhadas a cada perfil. A gente não trabalha com as linhas pré-aprovadas e um contato direto ou até agressivo ao cliente. Pelo contrário, a gente prefere que o assessor hoje, que é a figura de vocês, uma figura tão fundamental, converse não somente com os investimentos das empresas e as reservas, mas que o assessor tenha esse papel de conversar sobre necessidades, emergências, carências, projetos, que o assessor se torne não mais somente um assessor de investimentos, mas um assessor de negócios para o melhor business como um todo. Então, graças a toda essa estrutura agora, a gente consegue atender essas soluções e aquela coisa, Érica, o que você colocou é muito interessante, assim, da mesma forma que uma empresa, por muitas vezes, ela acha que ela precisa de um crédito,
por muitas vezes esse crédito ele pode vir de diversas formas. Desde uma operação de giro express, com um volume pequeno, ou um giro mais estruturado, ou uma operação até de hedge derivativo, sem chamada de margem, ou, por exemplo, a empresa que quer uma linha e precisa de uma linha de captação de crédito maior, porque ela vai fazer uma expansão de mais 10 lojas ou comprar uma outra companhia, ela pode, por exemplo, ir ao mercado de capitais, estruturar algum tipo de dívida, enfim, se organizar e se preparar para isso. E por muitas vezes esse acesso ao mercado de capitais nunca é algo tão simples pelos bancos. Então, o nosso intuito, o nosso sonho grande, quando a gente fala em pessoas jurídicas, XP Empresas, é levar para as empresas essa desmistificação. E através da Ébano, os empresários hoje conseguem acessar todos os principais profissionais aqui da XP, desde linha aqui investimentos, passando pelo núcleo de crédito, derivativos, câmbio e mercado de capitais. Excelente, Vivian, super obrigada mesmo, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Não tem como, né, hoje uma PJ, eu tenho tranquilidade em dizer que hoje a XP consegue apresentar soluções, né, que vai ajudar o cliente, né, a administrar o seu negócio, né? Então, o nosso objetivo aqui é trazer soluções para o cliente. Então, assim, agradeço o seu tempo, agradeço imensamente a todos os participantes que estão aqui conosco. Nós prometemos finalizar aí, né, antes das 7, mas eu queria passar para considerações finais. Peterson e Vivian, se tem algo a mais para acrescentar. Eu gostaria de, primeiro, agradecer a todos os convidados que participaram conosco, agradecer também a Vivian por esse bate-papo riquíssimo, dizer que nós aqui da Ébano estamos à disposição para termos essa conversa individual, personalizada, que é realmente o DNA não só da Ébano, mas do nosso modelo mesmo de negócio, né? Essa questão da proximidade, ao mesmo tempo acessando todo esse universo de possibilidades que a XP hoje e aí a gente fala com muita segurança, a melhor plataforma de investimentos, mas não só de investimentos. Acho que o nome XP Investimentos, ele se destaca, mas é preciso que as pessoas saibam, né, essa frente de negócios que a XP se tornou para as empresas, né, uma frente de oportunidades, disruptiva. Então, queria só reforçar realmente a nossa disponibilidade, te agradecer, Vivi, e deixar suas considerações finais também. Perfeito, gente, é isso. Eu acho que a casa hoje, com toda a história e estrutura, se tornou uma referência, né? A gente vem realizando palestras, até então presenciais, agora por mídia, mas é sempre um prazer poder estar com vocês e poder conversar um pouquinho de um tema tão interessante, tão necessário, enriquecedor para a gente também poder conversar sobre isso sempre. Eu sou suspeita para falar, levar um propósito, né, e ajudar um empresário, enfim, famílias e quantas pessoas que participam de uma estrutura, né, de uma entidade ou de um grupo corporativo. Então, contem com a gente aqui, mais uma vez, como o Peterson colocou, a Ébano hoje fica à disposição para conversar com vocês para qualquer necessidade, enfim, independente do que seja. E, claro, eles têm todo o apoio aqui do time XP Empresas para trazê-los aqui nessa sala de reunião, logo que as coisas se normalizarem, ou mesmo para que a gente possa marcar uma próxima palestra presencial ou uma reunião diretamente no escritório de vocês. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Érica. Obrigada, Peterson. E contem com a gente aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Boa noite. Tá bom, super obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada.